Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast aqui da nossa querida FABAPAR. Que alegria ter você aqui com a gente, ouvindo a gente mais uma vez. Como eu sempre digo, né? Se tem sido relevante para você, tem sido um privilégio ter você junto com a gente. Ativa aí as notificações, tudo aquilo que você tem para ativar, para não perder nenhum episódio, para você ser avisado pelo seu dispositivo móvel que nós temos mais um episódio aqui para conversarmos juntos. E eu sou Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de caminhar com você. E para nós é uma alegria, nosso episódio de hoje, temos dois convidados, duas pessoas para a gente bater um papo, e a gente já vai explicar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar, mas eu quero pedir para eles se apresentarem aqui. Digam aí quem é que está aí com a gente hoje. Olá, aqui é o William, coordenador da Juventude Batista do Paraná. Sou pastor batista há algumas semanas. Passei pelo concílio, casado com a Juliana, pastor da Congregação Batista Monte Castelo, torcedor do Corinthians, todo-poderoso Timão. E estamos aí para conversar hoje sobre pastores, jovens, os desafios do ministério. Boa. Aqui quem fala é o Felipe, sou coordenador dos Batistas da Grande Curitiba há 2 meses. Antes pastoreava na Segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré, onde fiquei 5 anos e onde hoje eu sou membro, né? E casado há 17 anos com a Vanessa, pai do Paulo de 5 anos, da Gabriela de 11 anos. E minha paixão é servir, né, a igreja, os líderes. Então estamos aí para servir um pouquinho mais, né, e contribuir de alguma forma nesse podcast de hoje. Pô, tua filha mais velha tem 11 anos. 11. Você tá ficando velho, Felipe. Tô com barba branca já, né, cara? Mas o nosso assunto é teologia, a Bíblia, ministério, igreja. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a realidade. E aí você que está ouvindo a gente, queria que você ficasse bem empolgado conosco, que por mais que a gente vá mencionar muito a realidade curitibana e da grande Curitiba, ou até a paranaense, sobre juventude, ministério com juventude, sobre igreja e tudo mais, certamente isso deve fazer eco na região onde você está nos ouvindo, e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre como que está a realidade hoje e o que nós podemos, como igreja, como reino de Deus, ser útil para melhorar essa realidade, né? Eu talvez iniciaria esse papo nosso dizendo o seguinte: é muito comum quando nós vamos falar de juventude pensar o seguinte numa igreja: normalmente de sexta-noite tem o culto de adolescentes, de sábado à noite tem o culto de jovens, domingo de manhã é EBD, domingo à noite tem o culto da igreja toda. Mas assim, essa talvez é a realidade mais conhecida, mas também não é, mas talvez não seja a realidade que é mais vista por aí. Tô certo, tô errado? Como é que tá essa questão da juventude de um modo geral? Tá certo, Thiago. Muitas igrejas, talvez as maiores, elas têm toda essa programação já na sua rotina semanal. Mas grande parte da juventude, eles têm dificuldade de se reunirem num determinado dia da semana, né? E vou além, tem igrejas que nem têm juventude. Então, isso é uma prática de igrejas um pouco maiores, algo muito normal, mas das igrejas, principalmente lá do interior, isso não é algo tão comum assim de acontecer, né? Com certeza, nós sabemos a relevância da juventude dentro da igreja, mas muitas igrejas estão aí
caminhando, penando para conseguir reunir os seus jovens para os trabalhos. Felipe, como é que você olha da ótica já do pastorzão de igreja? Né? Porque o William tem como principal função dele o cuidado com juventude aí, denominacional. Agora você, como... como é o nome? É coordenador ou é diretor? Executivo Dono. Ou coordenador. Mas como coordenador de uma associação, tem uma realidade já do pastorzão da igreja, de como ele também está enxergando isso. E como que os pastores têm enxergado essa realidade das igrejas? Uma das coisas que mais surge na conversa com essas visitas que eu tenho feito, né, esse ano com os pastores, antes de assumir a coordenação, eu fiquei como parte da diretoria. Então a gente sempre fazendo visitas. E sem dúvida, a preocupação dos pastores das igrejas é muito grande em relação à falta de líderes locais para desenvolver esse ministério. E por N motivos, né? Então, eu acredito que a expectativa, né, ou que é o projeto do ideal de um culto de jovens, por exemplo, a gente, como o William falou, a gente olha para as grandes igrejas e fala, uau, quero fazer um culto como esse. Mas às vezes talvez nem comunica ou a igreja não tem nem condição de fazer aquilo. Então acaba caindo, às vezes, numa frustração tanto do pastor da igreja quanto dos líderes que ali estão. Poxa, não consigo fazer um culto mega power, né? Brutal, aí, como algumas igrejas fazem. Com movie, painel de LED, fumaça. Painel de LED, coisa arada. E aí o cara cai numa frustração porque não consegue alcançar esse nível de excelência. Então, eu acredito que existem essas duas demandas, né? A falta de pessoas vocacionadas para trabalhar com jovens, né? Nem todo pastor ou líder que é jovem serve para trabalhar com jovem. E também existe esse outro lado, que é uma frustração de que poucas igrejas conseguem fazer uma atividade como que num âmbito assim, né, do ideal, né? O que seria ideal. Mas realmente o que eu recebo muito é assim, pastor, me ajuda aí a encontrar um líder para trabalhar com juventude na minha igreja. É uma demanda muito grande, sabe? Que tem sido uma das faltas, não falhas, né? Uma das faltas aqui no Paraná, né? E especialmente na Grande Curitiba, onde eu tenho caminhado mais. Vamos centrar o nosso papo agora, então, pegar o gancho dessa questão do vocacionado, né? Se quiser ir voltar alguns episódios atrás, a gente bateu um papo bem bacana com o pastor Yukis sobre essa ideia do vocacionado em si, mas vamos falar já de quem está dentro do ministério, né? Não do ir para a vocação, mas quem está dentro do ministério. É muito comum, mas muito comum porque... deixa eu ver aqui, o William talvez não, mas nós, conheço a história, vivemos essa realidade, que no nosso preparo a gente vai para o seminário, vai para a faculdade, começa a estudar, então automaticamente nós ficamos responsáveis aí pelas crianças ou pelos adolescentes, pela juventude. E é como se fosse um estágio probatório. Então a gente vive aquela realidade. E depois de um tempo, quando a gente se forma, aí a gente decide, não, vou continuar sendo pastor de jovens mesmo, essa que é a minha vocação, ou vou assumir uma igreja, desenvolver outro ministério, ou vou chutar meu pastor titular. Não, tô brincando, pessoal. Ninguém vai chutar o pastor titular, não. Dou o golpe. Não, mas aí continua na igreja ou não e tal. Parece que é uma coisa que... é meio que uma lei, porque parece que precisa acontecer assim. Vocês acham que isso acaba sendo benéfico ou maléfico para as juventudes das igrejas? Na minha experiência particular, foi benéfico, né? Eu comecei... Foi esse trilho aí. Comecei no Ministério Infantil, aí depois fui para os adolescentes, depois fui para os jovens... como se eu estivesse subindo de nível, assim, né? Mas essa é uma questão que, desde que eu comecei no seminário, eu entendi que todas as faixas etárias são bem importantes, né? Claro que existe isso, né? Você é pastor de crianças ou você é pastor de jovens, não tem o mesmo reconhecimento de um pastor de família ou titular da igreja. Isso acontece em alguns contextos, né? Talvez vários contextos. Mas... o que eu acredito é que, assim, para mim foi bom, porque quando eu fui para o ministério titular na igreja, eu sabia como
implantar ou trabalhar com o Ministério Infantil, com jovens, eu comunicava com todas as faixas etárias, né? Mas em outros casos, eu e como pastor titular da igreja, eu pude observar que, cara, nem todo cara é vocacionado para trabalhar com juventude. E aí não é nem só o cara, mas às vezes a esposa não tem a vocação, esse chamado para trabalhar. E aí que acaba complicando, porque daí, duas questões. O ministério acaba sofrendo e o cara, muitas vezes, acaba se queimando, né? O cara não ama aquilo ali, o cara não é apaixonado por aquele ministério. O cara ama vidas, claro, a gente ama ganhar almas, discipular, né? Viver o reino de Deus. Mas naquele ministério, naquele case da igreja em si, o cara não curte, o cara não brilha o olho dele. E daí, sabe, aí é um outro ponto que eu falo, acaba queimando o cara. O cara poderia ser um extraordinário líder de educação cristã da igreja, o cara tem uma vocação acadêmica extraordinária, conhecimento, dialética, forma pedagógica de ensino, mas daí ele acaba sendo queimado no ministério do qual ele não é vocacionado. E aí a gente perde um cara fera. Eu vivi isso, né? Coloquei um cara numa área que não era vocacionado, não era apaixonado. E eu falei, puxa, ele estava se queimando e eu já estava ficando bravo com ele. Tive que mudar ele de área e ali ele arrebentou. O cara detonou, assim, demonstrou assim, um cara super... nasceu para aquilo, né? Então, acho que esse é às vezes o cara, né, o pastor titular da igreja acaba perdendo essa noção ter esse feeling, né, esse entendimento, essa leitura de quem são as pessoas que estão ao redor dele para colocar agora que a gente começou falando sobre futebol aqui, não adianta colocar o goleiro no ataque, né? Tem que colocar a galera na posição que sabe jogar e aí o time deita e rola, né? Tiago, mesmo eu sendo mais novo entre vocês aqui, tanto de ministério quanto de idade, eu cresci na igreja, eu nasci no interior, sou lá de Toledo. E eu passei por todas as etapas dentro da igreja. Fui líder de adolescentes, de embaixadores, de juventude. Trabalhei na associação como líder de adolescentes e de jovens. Então, assim, eu tive todo o conhecimento da estrutura da igreja. Hoje, eu estou pastoreando uma congregação. Então, assim, eu percebo que alguns líderes, eles chegam, e foi o que aconteceu comigo, que foi uma construção, mas sem muita preparação. Então, muitos líderes são colocados como líderes de juventude e chegam lá e não tem uma preparação. E o líder de juventude, todos os líderes, eles precisam ficar atentos ao seu tempo, né? Ao que está acontecendo. Mas o de juventude é diferente. Ele precisa estar mais atento 1000 vezes. Por quê? Porque a mudança está acontecendo. E os jovens estão chegando muitas informações. Então a pessoa precisa ficar atento, ativo no que está acontecendo nas redes sociais para não ficar fora do seu tempo, né? E assim poder trazer conteúdos para a sua juventude, bíblicos, mas voltado para o seu tempo, né? Não alheio ao que está acontecendo. Agora, uma questão é olhar para essas igrejas e ver igrejas que nem juventude tem, né? Porque uma coisa é falar assim, o vocacionado, o seminarista ou o pastor, ele não era para aquilo. Então a gente colocou porque seria o normal fazer, daí ele não era para aquilo. Ou então, um cara que tem que se manter atualizado, não tinha o preparo, né? Tinha que preparar a pessoa melhor para viver aquilo. Mas às vezes a gente vai olhar para uma igreja onde... Vou falar aqui pelo Paraná, o Felipe que me corrija, né? Onde a realidade das igrejas, muitas 50 membros, 60 membros, e entre 50 e 60 pessoas vai ter o quê? Vão ter 5, 6 adolescentes, mais 2, 3 casais de jovens, já deu metade da igreja, e daí não tem uma juventude em si, e até o próprio pastor acaba tendo que cuidar de todo mundo. Se a gente pudesse jogar o papo um pouquinho mais para um ambiente assim de princípios, de valores, de como conduzir a parada toda, tem uma informação bem bacana. Agora eu não vou lembrar direitinho aonde tá. Eu vou dar um chute aqui. Se você tá ouvindo a gente e não encontrar lá, aí você só sabe que eu tô me desculpando antes de dar a fonte. Mas se eu não me engano naquele livro do Juventude com Propósitos, que diz o seguinte, que uma igreja saudável, ela precisa ter, teoricamente, 1/3 da membresia da igreja composta pela juventude. Então, dos membros da igreja, pelo menos 1/3 dessa igreja
precisam estar compostos por juventude. É um estudo que ele faz de tamanhos de realidade de jovens em nações e tudo mais. Então, se num país, população e tal, dentro da igreja seria saudável a mesma coisa. Então, numa igreja de 100 pessoas, 30 pessoas, pelo menos, tem que ser entre jovens e adolescentes. O que fazer, então, nessas igrejas, dessas realidades, que tem um líder, mas não tem jovem? Vou me preparar para quê? Como investir em juventude? É a mesma coisa que evangelizar adulta. E o pastor tá lá, 50 pessoas e tem um divórcio para resolver, um nascimento, um enfermo. E assim, o trabalho com juventude largado, abandonado. Pô, eu ganho para fazer podcast. Vocês que ganham aí para cuidar das igrejas pelo Paranazão. O que a gente faz? Eu caí numa crise uma vez, no primeiro ministério, numa congregação da PIB de Curitiba, lá na Vila Sandra. Era final do culto. Cara, eu tinha preparado um baita sermão. O Ministério de Louvor, né? A galerinha lá preparou um louvor legal. E a gente estava numa pegada, era agosto, mês da juventude, né? E eu me peguei no final do culto, em cima de uma escada, tirando um TNT que a gente colocava na igreja para diminuir o espaço da igreja, para dar aquela sensação de ambiente menor. E, cara, muito assim, se não fosse tão trágico, né, seria mais engraçado ainda. E eu em cima da escada desmontando aquela estrutura de TNT, de pano lá, e assim, frustrado, cara. Falei, mano, como que pode um negócio desse, cara? Veio 7 pessoas no culto hoje. E eu ali triste, cara. Pô, passei dia, compramos lanche pra uma galera. O TNT tava na primeira fileira, assim, ó. Só pra diminuir o espaço pra caber uma fileira. Quase isso, mano. Quase isso. Tinha que juntar mais o TNT ali. Cara, bem isso. Diminuir mais ainda. E, cara, me deu um insight, assim, em cima da escada lá. Eu falei, cara, eu fazendo culto, aqui dentro, preparando culto, um baita louvor, uma baita sermão, a galera não vem aqui, cara. Não vai entrar. Foi aí que eu comecei a ir pra rua. E aí eu tive o entendimento de ser o pastor dos jovens do bairro e da cidade. Quando eu mudei isso na minha cabeça, cara, a gente começou a fazer pequenos grupos nas escolas, começamos a entrar nos condomínios e tal, e Deus começou a dar estratégias pra gente de ir pro bairro. Eu ser o pastor, me tornar o pastor dos jovens do bairro. E, mano, daí quando isso mudou, essa chave virou na minha cabeça, o culto era uma atividade da semana, não era a atividade da semana. Então eu estava mais na escola. Então quando a gente começou a fazer isso, nessa época a gente tinha lá uns 10 adolescentes e jovens, assim, juntando tudo. Sem brincadeira, assim, coisa de um ano e meio, a gente estava lá com 80... A gente teve que dividir, porque tinha 80 adolescentes na sexta e cerca aí de 60, 70 jovens no sábado. Então, assim, aí que tá a sacada da gente virar a chave e falar assim, eu tô aqui nesse bairro para não pastorear só o filho do seu Joãozinho, a filha da dona Mariazinha, dos membros da igreja. Eu tenho que entender que eu sou o pastor dos jovens do bairro, cara. E aí, quando isso muda e a gente começa ama essa galerinha que tá na praça fumando droga lá, usando droga, o outro que você passa na frente do distribuidora de bebida, você passa e fica triste de ver o pessoal ali naquele lugar. Então você tem essa disposição, essa alegria em ir lá e resgatar essa galera, entendeu? Você precisa entender que dentro da igreja a galera não vai entrar. Você precisa ir lá no colégio, ir lá no campo de futebol, na praça. É legal que daí a gente começou um pequeno grupo numa da praça, se você mora ali ou já morou no SIC, Praça Flamboyant SIC. É uma praça que era só drogado, cara, tinha uma caixona de ferro assim que era usado, o pessoal entrava lá para ter relação sexual e tal, usar droga, enfim. E a gente começou a fazer toda quarta-feira à noite churrasco. Eu consegui um mantenedor numa empresa, o cara bancava a carne, a linguiça, o pão, o suco, o refri, e a gente fazia um futebol e um pequeno grupo na praça. Rapaz, ganhamos uma galera lá e a galera começou a vir pro culto, participando da família ali, né, do envolvimento. Enfim, esse eu acho que é por aí que a gente precisava destravar a cabeça, né? Só dentro do culto ali. Aí o TNT rasgou, o caminho se abriu. Rapaz, e tudo consumado. Aí é só sucesso. Não, e é interessante quando pensamos, né, sobre
Isso que muitos não têm, né? Não tem juventude. Lá na nossa igreja, a boa parte dos membros, não são muitos, mas são jovens. A gente não tem um trabalho específico com juventude, porque a maioria da igreja é. Eu percebo a necessidade disso que o pastor Felipe falou, de irmos para a rua, irmos para fora. Porque qual que é a necessidade, então? Realmente importa mesmo eu ter que fazer todo sábado um culto para a juventude? Se não tem, né? Se não tem um grupo de jovens, eu acho que é muito mais impactante e mais assertivo a gente ir até eles. Eles não vão ir para a nossa igreja, né? Eu costumo, quando conversar com líderes, perguntar: você precisa entender a realidade. Quais são as causas da juventude ali do teu bairro? O que você pode fazer para trazer eles, né? O primeiro passo é você ir até eles, chegar nos grupos, promover atividades sociais. É muito relevante isso para atrair a juventude. Promover atividades sociais na frente, próximo à igreja, e ali você falar da tua igreja, anunciar, porque muitas igrejas não são conhecidas no bairro, né? E os jovens vão onde tem um grupo maior. Só você ver uma igreja mais com muitos jovens, ela vai trazer mais jovens, e as outras menores estão perdendo, né? Não quero citar o nome, mas tem algumas igrejas que a gente olha e vê, poxa, por que aquela igreja lá tem tantos jovens e na minha não tem? O que eles estão fazendo, né? Eles, eu acho que talvez entenderam qual que é a causa ali da juventude, e eles estão abraçados e caminhando. Eu fui pastor de juventude por 8 anos, né? Lá na Igreja Batista do Bom Retiro. E uma experiência que a gente tinha muito marcante lá no trabalho com jovens é que muitas vezes as igrejas olham para as realidades das igrejas grandes e veem aquilo que é uma bênção nessas igrejas grandes e fala assim: então, para eu conseguir alcançar o número de jovens e adolescentes que aquelas igrejas alcançam, eu preciso viver as mesmas realidades que eles, né? Às vezes a gente olha para a igreja grande e fala assim: não, temos que fazer grupos pequenos igual aquela igreja grande, né? Aí pega um modelo do interior do Paraná, tá bombando os grupos pequenos, pequeno grupo multiplicador, isso aqui. Só que daí a gente esquece que o cara tá numa igreja de 60 mil habitantes, que não importa a hora que volta para casa, que tem segurança, que tudo mais. Então assim, falei demais já, mas era para mostrar que às vezes a realidade não precisa ser igual, mas tem que ser de acordo com aquilo que tá se apresentando para aquele contexto, né? A gente falou da capacitação né? O William falou aqui, o pastor William falou aqui da capacitação, falamos do vocacionado, e quando a gente vai estudar plantação, revitalização e desenvolvimento de igreja, é uma das pós-graduações que eu fiz, cara, é fundamental a gente ter um ministério para ser relevante com os jovens. A gente precisa ter um ministério de jovens contextualizado. Não adianta, talvez pode até ser um clichê aqui, ouvir mais dos mesmos, mas assim como a gente fala, para você ser um pastor relevante, você precisa orar. Né? Hoje em dia, para desenvolver um ministério de jovem, cara, você precisa ter um ministério estudado, planejado, um programa, né? uma programação bem... E quando eu falo programação, não estou falando de evento, não estou falando de culto, estou falando de você ter um projeto mesmo, né? Como é que eu vou trabalhar, onde eu quero começar, onde daqui a 1 ano eu quero estar e daqui a 10 anos eu quero levar esse povo. Então, assim, hoje a galera, série de mensagem, tem um negócio bem planejado dentro do contexto, né, da cultura daquele povo. Porque os jovens hoje, apesar da globalização, apesar dessa, né, da comunicação fácil, né, na ponta do dedo, o que um ministério de jovens na capital é diferente do ministério de jovens do litoral, que também é diferente lá do Foz do Iguaçu, da região da Big, né, que é diferente de São Paulo, do Rio. Então a gente pega um modelo lá do, sei lá, eu ia falar um estado aqui, mas ia ficar muito enfim, deixa pra lá. Lá dos Estados Unidos, melhor. Lá dos Estados Unidos. E a gente quer aplicar aqui. Legal, beleza, mas não na íntegra, né? Seja apenas um incentivo, seja apenas uma luz ali para você se guiar, mas não chegar e pegar o enlatado de lá e colocar aqui, porque o ministério contextualizado às vezes não é o culto, às vezes é
sei lá, um bate-papo em casa, né, com jovens, comunica mais, aproxima mais, né? E sem dúvida, cara, o que os jovens querem hoje, desejam hoje, é o que eles não encontram muito em casa, né? O líder de jovem hoje, não na questão de paternalismo, né? Mas precisa ser essa referência de autoridade, que muitas vezes não encontra em casa. O pai mora junto, mas é ausente, a mãe também, né, a mesma coisa. Isso não é generalizado, mas é uma boa parte. E quando você se torna essa referência espiritual, do cuidado, a pessoa se sente amada e cuidada, é a essência da comunidade que Jesus quis, né? Que é um povo que era acostumado a ver gente sendo devorada no Coliseu, aí começa a surgir uma comunidade no meio daquela geração onde, cara, eu vendo o meu terreno para você não passar fome. Essa fraternidade, esse amor é o que eu acredito que é o retorno um pouco que a gente precisa ser como igreja no geral, mas ministério de jovens. Os jovens hoje estão sendo atacados nas mais diversas formas, e o líder de jovem da igreja local precisa ser esse lugar de refúgio, esse cara que é referência, onde o jovem olha e fala assim, pô, cara, esse cara, ele deixa de passar a noite com o filho, com a filha, com a esposa ou com o esposo, para estar aqui comigo, cara, tomando um mate, né, tomando um suco, comendo uma Coca-Cola. Cara, quando tem alguém que faz isso... patrocina nós, Coca. Quando o jovem vê isso, cara, ele talvez nem externaliza, mas, cara, isso muda na cabeça do cara. Fala, meu pai, minha mãe não dão atenção pra mim. O cara que não é nem do meu mesmo sobrenome, não tem o mesmo sangue que eu, tá aqui agora, era essa hora da noite, parando pra me ouvir, passando um pouco da experiência dele, querendo cuidar de mim. Quando a gente vive isso no meio da igreja, o líder de jovem vive isso, cara, é muito massa, porque daí a galera compra, né, essa questão da comunidade, de fazer parte de um grupo, de se sentir parte, né, se sentir pertencendo a uma causa, né, como você falou ali, William. Então isso é muito importante, né? Eu acho que esse ministério contextualizado precisa ser muito, muito bem pensado, né, antes de fazer qualquer coisa. Você falando, pastor Felipe, sobre contextualizar, eu lembro de um treinamento que eu estava, e me veio bem à memória. E o pastor falando, né? Olha, nós, quando tem Enem, a gente coloca o nosso carro na rua, vamos buscando as pessoas que estão no ponto de ônibus, dando carona, enchendo o carro, levando até o local do Enem. Não pode chegar atrasado no Enem. Aí, olha a história. Logo depois ele falando, né, incentivando, aí chegou um pastor do Rio de Janeiro, né? Falou, na minha cidade não funciona. Se parar um carro no ponto e falar, quer carona? O cara vai falar, qual é, mano? Já vão achar que é um assalto, alguma coisa assim. Então é entender a realidade, né? No Rio de Janeiro não funcionaria, mas talvez em outras cidades, né? Curitiba também, eu acho que também não funcionaria, né? Então, entender essa realidade e se tornar a igreja relevante, né? Quando nós trabalhamos causas na juventude, eu acho que isso deveria ser a ideia, né? Qual é a causa que tem movido a juventude ali do bairro? Porque eu entendo que a igreja ela precisa ser relevante primeiro dentro do bairro. Aí ela se tornará relevante dentro da juventude, da comunidade. Então a gente precisa entender, né? Qual a necessidade? Olhar para a juventude, a droga, vamos trabalhar isso, a pobreza, vamos trabalhar isso. A juventude vem junto, né? A juventude vem atrás, mas a igreja ela precisa ser relevante nesse sentido. Uma coisa que, ouvindo vocês falarem, né? A gente naturalmente, quando vai pensar em o que vamos fazer com a juventude, a gente pensa em qual evento a gente vai trabalhar, né? E não só eventos tipo das festinhas, né? Festa do pastel, festa não sei o quê, mas o evento, tipo assim, a organização institucional, né? Vamos arrumar o culto, não sei o que, tal. Mas muitas vezes a resposta de um trabalho com juventude tá nisso que vocês falaram, inclusive, né? No relacionamento. E às vezes o que a galera mais quer, principalmente em realidades onde não tem um ambiente para fazer um culto de jovens, de adolescentes, é de repente criar um ambiente de relacionamento, né? De trazer jovens que pensam de uma maneira similar por conta da obra de Cristo na cruz e estabelecer relacionamento. E ter mais pessoas que queiram
se agregar a esse relacionamento e através de relacionamento, né? E tentar se desvincular, né? Não. A nossa juventude, ela está muito descompromissada. Então, vamos fazer uma série de mensagens para falar sobre compromisso. Aí você quer falar sobre compromisso, convocando as pessoas para terem compromisso aí na igreja para ouvirem sobre compromisso. Cara, o método já é falível antes dele começar. Tiago, essa questão do relacionamento, às vezes o pastor ele quer ganhar a juventude, mas ele não para uma noite para pagar uma pizza pro jovem. Não, vão aqui na minha casa pagar um café, um sorvete, uma Coca-Cola. E eu percebo muito isso, essa distância que criam entre o pastor e o jovem, porque o pastor tá lá em cima. Muitos pastores não se relacionam com a sua juventude. Eu tinha um pastor que, ele na época, faz alguns anos, era bem mais de idade, pastor Otávio, tá lá em Guaratuba. Cara, ele saiu com a gente pra comer cachorro-quente. Felipe achou que você ia falar mal do seu pastor, por isso que ele tava zoando lá. Gerson, tava dando uma zoada aqui. Ele saía com a gente pra comer cachorro-quente. Muitas vezes, a maioria das vezes, ele que pagava. Com adolescente, cara, se o pastor falasse, vamos 6 horas da manhã vir pra igreja... O tesoureiro da igreja que não tava feliz com esses cachorro-quente. Cara, 6 horas, o pessoal ia, cara. A juventude ia atrás dele. Por quê? Porque ele tinha esse relacionamento. Cara, o que ele fosse fazer, os adolescentes iam atrás dele, cara. A gente ia... Por quê? Criou um vínculo, jogava bola com a gente, nem aguentava direito correr, mas jogava bola com a gente e tudo mais. Então, essas questões, muitas vezes o pastor ele chama o jovem, que é dar bronca, aconselhar, mas ele não criou um relacionamento anterior, né? Não criou um vínculo com esse jovem. E aí acaba perdendo no decorrer do processo, né? Se quem tá ouvindo a gente disser assim, pô, vocês estão falando exatamente da minha realidade, né? Se vocês tivessem que dar uma orientação para essa galera, 2 orientações. Primeira é aonde buscar ajuda, né? Que eu acho que vai passar pelo fato de irem atrás de vocês. Mas, assim, talvez tenha um passo antes de ir buscar ajuda, né? Então, tipo assim, enquanto você tá vindo buscar ajuda, amanhã faz tal coisa. Alguma coisa bem prática. Não tô falando assim, ser mais temente a Deus. Não, isso não é prático. Isso é bem imensurável. Não tem como medir. É uma coisa bem prática, tipo, ó, sai de onde você tá, vai ali agora. Entendeu? Se tivesse que falar, assim, 2 coisinhas. Uma, aonde procurar uma ajuda para lidar com essa realidade. E 2, um primeiro passo, o que fazer? Antes de responder essa pergunta, Tiagão, deixa eu te falar uma paradinha. Tem dentro do que o pastor William falou, tem um livro muito legal, que é o Pense Laranja. Imagine, eu não vou lembrar exatamente qual é o slogan do livro aqui, mas ele fala exatamente assim, Pense Laranja. Imagine o que poderia acontecer, ou qual seria a relevância quando igreja e família se unissem, né? Então, a união da igreja e da família. E assim, claro, é um programa dos States aí, né, da gringa, bem legal para o Ministério de Novas Gerações, né, crianças, adolescentes e jovens. Mas tem uma questão que eles falam lá sobre a causa, que é bem interessante. O pai estava vendo a filha estava sentindo a filha distanciando, né, perdendo o vínculo com a filha. E então ele entende que precisava ajudar fazer uma visita para um orfanato. E começou a ir, e começou a chamar a filha, e resumindo a história, né? A filha estava namorando um rapaz que era, né, da pá virada lá e tal, e ele acabou incluindo a filha, né? Incluindo a filha no processo, e foi muito legal que as práticas que a filha estava tendo, as conversas que ela estava tendo, o que ela estava assistindo, acessando, começou a diminuir na medida que o pai foi se aproximando dentro de uma dinâmica de ter uma causa e servir essa causa, né? E foi legal que, com o tempo, essa filha começou a voltar para
para o convívio da igreja, começou a viver, a estar mais perto da família, né? E deixar de lado algumas práticas que estavam até fazendo mal para a integridade física, né, emocional dela. Enfim, então, dentro disso, essa causa, né? E é muito importante a questão do serviço, né? Muitas vezes, e aí está a parte prática que eu queria deixar para vocês, dentro da pergunta do pastor Tiago, é o seguinte: a gente está acostumado a pensar no Ministério de Juventude como um ambiente onde nós precisamos servir a juventude. Nós precisamos. Não estou dizendo que não temos que servir a juventude. Não temos que cuidá-lo deles, né? Porém, eu acredito que a gente deve levar para eles um entendimento de que eles também podem servir, né? O serviço é um dos pilares, né, da fé cristã, né? A Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensina isso, foi o maior exemplo disso. Então, a dica que eu daria para você que é líder de jovens coloca a galera para servir. Coloca a galera para se sentir útil, coloca a galera para se sentir parte importante. Muitas vezes nós, como líderes, a gente vai lá, faz a compra, faz o cachorro-quente, faz isso, faz aquilo, corre para cá, monta o TNT lá em cima da escada, faz um monte de coisa, mas quando o jovem chega na igreja, já está tudo pronto para ele só receber. Então, uma dica que eu daria é: envolva a tua juventude no serviço, sirva junto com eles, chama antes, vai fazer uma visita, vai junto, leva junto. Isso é muito importante. Então, envolver eles, né, incluir eles no serviço é uma coisa que, primeiro, eles vão crescer espiritualmente, né? É muito importante esse crescimento espiritual no serviço. A gente vê os milagres acontecendo, a gente vê os jovens ali se convertendo. O serviço é bênção para a vida de todo mundo. Oxigena, né, a nossa vida. E também gera relacionamento, que a gente estava falando agora aqui. Gera essa amizade, vai junto, volta. No caminho a gente está conversando, não só das coisas do reino de Deus, né, mas conversando sobre uma série de coisas, né? Esse discipulado informal, muito mais do que uma classe onde a gente senta, lê um livro, estuda uma aula por semana, esse discipulado informal é muito importante, né, para a formação da galera. Então, a dica que eu daria, dentro disso, da pergunta que o pastor Tiago fez, coloca a galera para servir, não gera neles um pensamento de que eu vou chegar lá e vai estar tudo pronto, né? Vai estar tudo certinho e eu só vou lá receber, só vou lá me alimentar. Não, é ideal, é importante para a vida, para o desenvolvimento, para a fé cristã deles, né? O crescimento e maturidade, eles estarem fazendo parte desse processo de fazer a coisa acontecer, né? Hoje, a juventude, eles não querem só ver o negócio acontecendo, eles querem fazer parte. E quando eles fazem parte, a gente ganha com tudo isso, né? O reino de Deus ganha, o líder ganha, a igreja ganha, e eles, acima de tudo, acabam ganhando muito com essa dinâmica aí. Dentro do que o pastor Felipe falou, é isso mesmo. Chama os jovens para fazerem parte da programação. Muitos eventos eu já vi nas igrejas, vão fazer um congresso para a juventude. Aí os pastores decidem, não colocam jovens para participar. Chamam eles, porque eles vão se sentir parte e vão fazer, vão abraçar a ideia e vão junto, né? Vão fazer alguma ação, pintar, limpar a igreja, chamam eles para participar, ouve, né? Presta atenção no que eles estão dizendo, filtra, né? Óbvio, mas coloquem eles na roda para participar. Nós da Jubepar vamos estar fazendo um congresso voltado para a liderança de juventude no dia 21 a 23 de abril, com o tema O que te move? Nós queremos trabalhar, primeiro, o que tem movido a juventude, jovens e adolescentes. Depois, outra palestra sobre o que tem movido o líder. Depois, mudar essa chave que foi falado, né? Juntar, entender o que move a juventude, o que tem movido o coração do líder, como aplicar isso na igreja, e nós queremos trabalhar isso. Então, se você quiser participar, fique atento aí nas redes sociais da Jubepar. Jubepar, segue a gente no Instagram e no Facebook, que nós vamos ter logo as informações aí. Talvez quando for no ar já vai ter lançado já as inscrições. Então, fique atento aí.
fazendo uma propagandinha aí, Thiago. E dentro disso também, só mais uma dica, eu sei que era só uma, mas vou dar mais uma aqui. Galera, não andar sozinho. Não andar sozinho é importantíssimo. Eu fiz um curso uma vez, um aperfeiçoamento lá no Instituto Haggai, e lá eles falavam que as pessoas de sucesso, ou que tem um ministério, não, e aí sucesso é muito, depende, né, do ponto de vista, mas pessoas que se sentem estavam felizes no que estavam fazendo. Felizes no que estavam fazendo, exatamente. Não andavam sozinhos. Então, e eles falam que e aí é para liderança mesmo de igreja, de ministérios, eles falando que um líder precisa ter no mínimo de 5 a 7 mentores. Cara, é loucura isso. Porque se for pensar assim, eu muito tempo andei sozinho, quando eu escutei isso, eu falei, tô longe, né, cara? Tô perdido. Eu acho que eu ouvi essa palestra. É a mesma que disse que sozinho você chega mais rápido, mas acompanhado você chega mais longe. Vai mais longe, exatamente. Então, assim, colar em alguém, chama aí alguns líderes, né? A gente está à disposição, tanto a convenção, a associação, a gente está disponível para ajudar. E dentro dessa questão, você que é líder de jovem, a gente vai começar aqui na Grande Curitiba um projeto, né, já para início do próximo ano, de mentoria, pastores mais experientes, digamos assim, né, não mais velhos, mas mais experientes no ministério de... Que normalmente são mais velhos. Exatamente. Para te ajudar e te apoiar, né, te incentivar aí. Cuidado, não vai por esse lado, não faz frito, faz assado e por aí vai. Para te ajudar bastante aí. Vamos começar no âmbito aqui da Grande Curitiba, mas o sonho aí, né, junto com o William, é a gente fazer uma abrangência estadual, né, com a facilidade, né, com Zoom, Google Meet aí, dá para fazer mentoria à distância, mas não andar sozinho é uma das regras assim muito importantes para quem quer ter um ministério relevante, duradouro e abençoador, né? Então isso é bem importante. O livro O Pastor do Século XXI, o autor diz que em algum momento ele estava desestimulado ministerialmente, e ele disse que ele já tinha feito de tudo. Tinha feito projeto social, investido financeiramente na igreja, o louvor, a pregação, o ensino. Ele tinha feito de tudo. E ele se pegou um dia andando na rua, na rua da igreja, e ele disse assim, não é para acontecer, não é para eu fazer isso. O que eu estou fazendo, eu não sou vocacionado, não tem nada a ver, eu não vou abandonar o ministério, vou fazer outra coisa porque eu não sei fazer isso, essa cidade não está pronta, não está preparada. E foi quando ele percebeu que a motivação de ele estar fazendo tudo o que ele estava fazendo era o sucesso dele, era o alcance das pessoas que estavam naquela cidade e na igreja. E ele percebeu que as expectativas dele nunca seriam supridas, porque a expectativa é uma coisa que você pode ter qual quiser. Então eu posso ter a expectativa de ser o presidente da ONU. Você? Provavelmente não. Vou ficar frustrado? Com certeza. Então a expectativa você pode ter que você quiser. E a segunda é que a expectativa das pessoas que estão à nossa volta, elas são muito variadas. Por irmão A é uma, por irmão B é outra, por irmão C é outra, cada um outra expectativa. E foi quando ele entendeu que tudo que ele fazia, ele tinha que fazer por causa de Cristo Jesus. E nenhuma das outras questões eram mais relevantes, não que não tinham que ser levados em consideração, né? Mas eram mais relevantes do que ele olhar para Cristo. E foi quando ele então realinhou o ministério dele, e as coisas de fato naquela igreja deram certo. Eu diria para você, jovem, pastor de jovem, líder de jovem que está nos ouvindo, que você olhasse para Jesus. Lembra o que você está fazendo? Não é pelos jovens e adolescentes da sua igreja, não é pelo seu sucesso, mas é por causa de Jesus. Porque a gente ama tanto a Jesus que a gente quer cuidar da juventude que tá na nossa volta. E talvez a galera possa estar aí num momento de dificuldade, né? Às vezes triste, desanimado, sei lá. Uma coisa que... um capítulo, né, que eu gosto muito, é um livro, na verdade, um capítulo que eu gosto muito, e um versículo que me ajudava muito
nos momentos de dificuldade na caminhada, às vezes quando tinha algum problema com a liderança ou com algum jovem aqui ou ali, ou pessoalmente mesmo, emocionalmente, querendo abandonar tudo e tal, nada pode ser maior do que a alegria, né, de continuar servindo a Jesus. E um versículo, né, que eu queria deixar aqui, que, né, como um bom pastor batista, a gente tem que ler um texto da Bíblia aqui, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4... E orar no final da conversa. E orar, tem que orar. Brincadeiras à parte, gente, mas 2 Timóteo 4:8 diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Essa parte, cara, toca meu coração até hoje. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Que a tua luta, a tua dificuldade, as tuas frustrações, as tuas limitações, seja pessoais, ministeriais ou locais, nunca superem o teu amor pela vinda de Cristo. Que a vinda de Cristo, cara, seja, e a justiça que naquele dia vai acontecer na minha vida e na sua vida, possa superar qualquer dificuldade, e que esse entendimento, essa percepção vai te fazer continuar caminhando. Então continue amando a vinda de Cristo. Continue amando a vinda de Cristo, que nada é maior ou transcende isso. Muito pelo contrário, né? Esse entendimento, esse amor pela vinda de Cristo é algo que faz a gente ir além, né? Além das nossas forças, capacidades e limitações. Que Deus te abençoe. É isso? Isso. Como bom pastor batista, paga um café depois, ao final. Vou botar em prática. Fechou. Galera, isso foi mais um Praxis. Que alegria estar com você aqui com a gente. Se você por um acaso tá precisando de ajuda onde você tá, pode comentar aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, ou então corre atrás aqui da Convenção Batista Paranaense, da Associação dos Batistas Grande de Curitiba, que você vai encontrar o Felipe, vai encontrar o William e vai me encontrar também. A gente está à disposição para aquilo que for possível ajudar vocês. Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu!